vocês, enquanto biólogos, devem sofrer um pouco mais do que a média das pessoas com essa ascensão com essa transformação que o Brasil tá virando um Afeganistão lentamente, né? A Bíblia daqui a pouco vai virar a nossa... nosso Alcorão, tá? Nossa Constituição. Eles estão... nossa Constituição. Os talibã evangélicos aí, crescendo e tal. E todos criacionistas, negacionistas de uma série de coisas da ciência. Vocês observam na prática, então vocês estão nessa há um bom tempo, vocês conseguiram observar na prática o efeito que essa ascensão dessa extrema-direita ultra-religiosa tem, tipo, na ciência de modo geral, mas especificamente no campo de vocês? Cara, total. Acho que a gente tem N exemplos que a gente pode dar disso, mas e tem os exemplos mais superficiais, tem os exemplos mais profundos. Então, a gente sempre tem que falar da junção de capital com religião, isso é impossível de não falar. E principalmente quando a gente fala de um modelo que existe no Brasil, inclusive sustentado pelo atual governo, que a gente apoiou na campanha, mas a gente sempre precisa criticar, que é a junção de duas bancadas, né? Que é a bancada do agro e a bancada da religião, que elas estão juntas. E aí a gente vê o crescimento do negacionismo totalmente ligado à grana. Isso é impossível de não falar. Então a gente poderia falar de... Por que as pessoas negam o clima, as mudanças climáticas? Porque economicamente a gente falar de mudança climática não é relevante para um grupo muito pequeno de pessoas. Sim. A gente está destruindo o nosso país para manter um agro que deixa 50 famílias ricas e, cara, todo mundo vai pagar essa conta e foda-se, os caras já destruíram o Cerrado, agora estão indo em direção à Amazônia e a gente consegue perceber o crescimento dessas duas bancadas em conjunto. Por que a gente tem que falar em conjunto? Que as bancadas votam juntas. E aí a hora que a gente pega as pautas desse criacionismo, desse lado mais cristão, é uma troca. Então pro agro, para a Bíblia votar com o agro vota com a Bíblia. Então quando a gente fala, por exemplo, de Lei 1904 do aborto, 2024, a gente está falando de um crescimento que vai contra a ciência. Então, uma lei que vai totalmente contra a ciência, e é que a gente não está discutindo nem se o aborto tem que ser liberado ou não, porque a lei não fala nem sobre isso. Então, teve uma galera que viajou, a lei não fala sobre isso, fala de casos muito específicos ligados à biologia. E, mano, os caras, eles falam, teve o Sóstenes, que é o responsável pela barbaridade, ele foi na televisão e ele falou, cara, a jornalista estava passando dados para ele. Não sei se vocês viram. Isso, sim. Ele simplesmente fala, não, eu tenho o que importa que é a Bíblia. Os dados que você tá me passando, eles não são relevantes. Caralho, isso é bizarro mesmo. Cara, é muito bizarro. Ela tá falando, ela tá trazendo informação pra ele. Ele tá falando, olha, isso aqui acontece, isso aqui acontece, isso aqui acontece. Ele fala, foda-se. Minha fonte é a Bíblia. Não é relevante. Minha fonte foi minha fonte é a Bíblia. Cara, não, e assim, escrita há 2000 anos atrás por quem, mano? Pois é. Porque nem foi há 2000 anos. Cada livro foi escrito em um momento diferente da história. Ela não passou por revisão de pares, ela não foi publicada numa revista. Aí teve uma reunião, aí teve uma reunião dos caras lá pra decidir o que entra na Bíblia ou não, cara. Sim. Tipo, 50 negros se juntaram pra falar assim, ó, não, agora a gente vai determinar o que vale e o que não vale. Mano, e a galera tá tomando decisão em relação à minha vida, a vida da Camila, em relação à vida das pessoas, baseada nisso. Eu ia falar baseado num livro de ficção, né? Mas aí a galera vai... bicho. Mas, cara, desculpa, a galera que fique mordida. Você não precisa falar, o Cauê não precisa falar, um livro de ficção, cara. E aí que a gente não tá discutindo nem o Jesus histórico, se ele existiu, se ele não existiu, não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é que a Bíblia é um livro de ficção, porque... O que vem ao caso é você querer usar a moral bíblica pra influenciar na nossa legislação. Isso daí é um absurdo. E é aquela coisa, né? As doutrinas da sua religião, elas servem pra você da sua religião. Esse é o ponto. Não pra gente que não faz parte da sua religião. Jesus mandou não abortar. Você segue Jesus. Não, não aborte. Exato. Eu acho muito louco. Procura aborto na Bíblia. Não tem? Não tem. É um conceito que pra eles nem... Não tem. Então, é foda. E aí, cara, o negacionismo, ele cresce em tudo. E uma coisa que a gente sempre fala é que o negacionismo sempre tá ligado à grana. Não existe distinção. Então, quando o cara fala que ele é contra a vacina, ele quer te vender alguma coisa para ocupar o espaço da vacina. Sim. Quando ele te fala de clima, quando ele é negacionista climático, ele tá falando de uma galera que tá ganhando muita grana em cima do negacionismo climático. E a gente viu no Rio Grande do Sul que o negacionismo climático mata a gente, destrói cidade e não vai melhorar. E ao invés de estar conversando isso a sério, a gente está investindo 500 bilhões de reais que o Lula
disse ontem no agronegócio. Uhum. E aí tem uma coisa que a gente fala no Blá Blá Cauê, você é contra o agronegócio? Eu não sou. Não. Eu sou contra o latifúndio. Sim. Eu sou contra o burguês que é dono de metade do país para plantar soja. Sim. Eu sou 100% a favor do agronegócio. O agronegócio do MST, das pequenas famílias, do que alimenta a gente. Porque mais da metade da comida que a gente come vem desses caras, não vem da soja. E a gente não sabe plantar. E a gente não sabe plantar. Preciso de alguém que plante para mim. Sim. Tipo, Sim. então o negacionismo ele afeta a gente diariamente. Tudo que a gente lê tá ligado a negacionismo científico. E, cara, é desesperador, assim. Tem umas A coisas gente vai precisar ver cada vez mais uma junção das humanas e das biológicas, porque não dá mais para separar, não dá mais para falar do ponto de vista biológico ou do ponto de vista social, humano. Tem que juntar, porque senão, olha só, no campo da saúde a gente está se lascando, falando de aborto, falando de vacina. Isso não tem como mais dissociar biologia e ciências humanas. A gente tem que ter uma discussão mais robusta, mais incorporada e associada para bater nisso. A gente vai falar de meio ambiente. A gente está apanhando. Por que a gente tem que cuidar do meio ambiente? Não é só porque a galera curte abraçar a árvore, não. É por uma questão social mesmo. A água está vindo bater na gente. Sim. Né? Olha só, a gente sofrendo com mudança climática, com expansão de doenças, é tudo. Sim. Bizarro. E a gente teve uma geração onde era legal você ver mundo de Bikman, cientistas na televisão, sabe? Você ficava, caraca, que da hora. Hoje em dia a galera vai olhar e falar, isso aí é lacração, isso aí não existe não, hein? Isso aí não é verdade não. E, cara, pra gente é desesperador, Lodi. Imagina assim, ó. Cara, tinha uma doença chamada... As maiores doenças do mundo foram resolvidas por vacina. Olha aí. Como chama a doença que mais matou? Varíola. A varíola. Varíola é uma doença que chegava na cidade e matava 50% da cidade. Só pra você ter uma ideia. Nossa. Covid, que deixou a gente preso em casa, matou 1% da população. A gente tá falando de uma doença que matava 50% das pessoas. 80% dos bebês morriam quando a varíola... 90% dos bebês morriam quando a varíola chegava na cidade. Meu Deus. Você já ouviu falar em varíola? Porque ela foi De erradicada nome, na assim. década de 80. Porque em 78 teve a última campanha mundial de vacinação contra a varíola. Cara, a gente tá em 2014, em 78 eu não era nascido. Eu tenho que falar de vacina semana sim, semana não. Por que eu tô falando de vacina, cara? Mas você não acha que também teve o lance daquele caso de Tuskegee que deixou uma galera meio anti-vacina por causa do rolê que aconteceu lá foi 40 anos depois, né, que eles descobriram. Você consegue explicar cara, o que é o caso de Tuskegee? O de Tuskegee é o de teste de vacina. Isso. A gente tem que separar. Durante a pandemia, tem a atriz que fazia o Pantera Negra. Isso. E ela falava que não queria se vacinar. A gente tem que separar essas duas histórias. Eu acho que... porque lá nos Estados Unidos, uma parcela da população negra é meio anti-vax, exatamente por causa desse justamente por causa dessa história. Eu já levantei um pouco dessa diferença quando a gente fala, por exemplo, de Kyrie Irving da NBA, que era um anti-vax. Você vai passar pano pro anti-vax? Não estou passando pano pro anti-vax. Você tem que entender o contexto social, porque é isso. Biologia e humanas precisam andar juntos. Precisam andar juntos. Entender. Então, o que a gente sabe da história, porque mesmo essa história, ela é contada, mas ela é meio segredo. Sim. É que teve uma época em que a gente precisava testar vacina, como a gente precisa testar vacina até hoje. Então vocês vão lembrar, lá na Covid tinha fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e a gente testa a vacina você sabendo que está testando vacina. Isso. Então eu pego pro Load e falo assim, Load, a gente tá abrindo um programa aqui de teste de vacina, você quer participar? E aí é voluntário, teve muita gente durante a Covid, inclusive, que foi voluntária teste de vacina. Alguns amigos meus, inclusive, foram voluntários, biólogos, doutores, foram voluntários. Mas o que a gente sabe hoje é que você teve nos Estados Unidos, e principalmente no continente africano, o uso de teste de vacinas e outras drogas sem as pessoas saberem. E aí a gente sabe muito claramente, quando a gente fala dos Estados Unidos, podia ser de Brasil também, a cor das pessoas em que isso aconteceu. E o contexto da época, eles injetavam, não vou lembrar qual é a doença agora, que eles estavam injetando nas pessoas lá da ilha. E eles faziam... E falando que estavam curando eles. Eles faziam um teste colocando doença também. Isso, em várias idades diferentes, tipo de criança, adulta, velha, assim, pessoas mais velhas. Então quando a gente fala desse negacionismo do Kyrie Irving, a gente tá falando de uma resposta social a um movimento que foi racista
nos Estados Unidos. E que já aconteceu no Brasil também, de teste de vacina em comunidade. A gente tem todo o histórico em relação a isso. Isso aconteceu no continente africano. Nos Estados Unidos é pesado, no continente africano é muito pior. É muito pior. Os caras acabavam com o vilarejo injetando doença pra descobrir o que acontecia com as pessoas, mano. Isso é bizarro, mano. Então, e isso aconteceu muito, muito mais do que a gente imagina. A hora que você pega essas personalidades pretas e elas estão se posicionando contra isso, isso é um posicionamento muito mais social do que biológico. Elas estão querendo contar essa história. Eu ainda acho que elas deveriam tomar vacina, porque as doenças matam. É muito mais sobre o teste do que sobre a vacina. Exato, Isso. Exatamente. Elas não estão falando que não funciona, né? Elas estão falando sobre como o teste foi conduzido e como o teste foi preconceituoso na hora da seleção das pessoas que iam fazer parte dele. Sim. O outro movimento é o movimento de negação da ciência. Então o cara pega o dado e ele fala que o dado é mentiroso. Só que aí acontece uma coisa importante. Do mesmo jeito que vocês não sabem o que é varíola, a memória da humanidade é uma desgraça. Então a gente não sabe o que acontecia antes de ter vacina. E aí a gente pega os efeitos negativos da vacina, porque tem, a gente nunca vai negar isso. Sim. Tem efeito negativo da vacina. Tem gente que tem alergia, tem gente que tem problema de saúde sério com a vacina, e eu foco nisso. E aí a gente esquece, por exemplo, o Átila publicou um dado essa semana, semana passada, que eu achei muito foda. O pior surto de Covid da pandemia aconteceu em 2023. Você sabia disso? Não. Porque você tomou vacina. Aham. Ninguém morreu. Sim, sim. O maior número de pessoas no mundo contaminado com Covid não foi em 2022, quando morria 5 mil pessoas por dia no Brasil. 2021, foi em 2023. Mas a vacina impediu que as pessoas morressem. Só que aí ninguém morreu. Despencou. E aí por que a gente nem sabe disso? Cara, porque tinha vacina. Sim. Tá ligado? Aí o que o cara fala? Não, mas vacina não fez nada. Você sabia que a vacina que a gente tomou pode sim causar problema no coração? Olha aí. Pode. Só que isso tá escrito na bula desde o começo. Sim. E a chance de você ter problema no coração é se você tiver Covid. É tipo 60 vezes maior do que se você tomar vacina. Sim. Sim. Então cara, eu fico revoltado. Eu abro a live toda, 700 pessoas lá e falo, gente, hoje a gente vai falar de vacina de novo. Porque se saiu mais algum negacionista falando. E, cara, e era é muito bizarro, difícil. porque a gente passou por um governo onde o próprio presidente do Brasil tava indo contra, e a gente tinha a campanha da vacina quando era criança, sabe? De você ir lá vacina tomar... na escola, velho. Pois é. E era normal você ter a sua carteirinha de vacina toda carimbadinha. Mó da hora. Mó da hora, Mó da hora isso. E hoje em dia virou essa bizarrice. Mas tem uma outra coisa pior, que é meio segredo, vamos dizer assim. O Brasil já foi um dos maiores produtores de vacina do mundo. E aí você tem, a partir de 2014, quando a Dilma começa a sofrer no governo, mas a partir de 2016, com o golpe, isso acaba, o investimento em vacina do Brasil acaba. Então o Brasil, que fornecia vacina para uma galera, deixa de ser autossuficiente em vacina por falta de grana. Por quê? Porque eu tenho que ter o estado mínimo, porque isso, porque aquilo. Aí chega a pandemia, a China olha e fala assim, eu continuo produzindo vacina, mas pra mim antes. E tipo, cara, eles não estão errados, velho. Que a gente deveria ter autonomia para produção de vacina. Então o que a gente tem uma mudança pós-Covid é um investimento em produção de vacina. Perfeito. Então o Butantan e a Fiocruz estão construindo fábricas de vacina no Brasil. E aí o seu dinheiro que está assistindo é usado para construir fábrica de vacina, para quando tiver a porra da próxima pandemia que vai ter, a gente não precisa esperar. Quer dizer, se for o Bolsonaro presidente, a gente não vai comprar vacina. Mas a gente não precisa esperar os caras resolverem o problema deles antes de resolver o nosso. E para resolver problemas de doenças que não preocupam o resto do mundo, também. como a dengue. Sim. Tá chegando nos Estados Tá Unidos chegando agora. lá. Agora Tá chegando. Agora vai ter. Mas a gente já podia ter antes algo assim. Podia. Que falta Não grana. precisava ter mudanças climáticas. Eu falei, né? Eu lembro que os caras entravam no quintal de casa com aqueles jatos lá, ficavam limpando lá, o governo batia e tudo. O fumacê. É. Como assim?